Vamos abrir o Evangelho. O capítulo é o capítulo 6º, Cristo Consolador, item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Então, capítulo 6, Cristo Consolador, eu li o comentário de Kardec, item 2, sobre a citação de Mateus, a anotação de Mateus, capítulo 11, 28 a 30, que é o item 1. Graças a Deus. Jesus amigo, Jesus amado, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para o estudo, Senhor, da pedagogia espírita, que nos prepara assim, Senhor, não só para o nosso papel de educadores, de evangelizadores, mas principalmente, Senhor, que nos educa para a nossa trajetória de espíritos imortais. E te pedimos, Senhor, abençoa o nosso estudo, ajuda-nos, Senhor, na reflexão, deixando conosco os teus mensageiros que nos inspiram, nos amparam, nos sustentam, sendo então, Senhor, os verdadeiros facilitadores da nossa tarefa. Abençoa os companheiros presentes, encarnados e desencarnados, aqueles que aqui hoje, Senhor, não poderão estar, aqueles que estão ainda a caminho, Senhor. E dá-nos assim, Senhor, um bom momento de estudos em Teu nome. Que seja assim, Jesus, então, por Ti, em nome dos espíritos trabalhadores desta sala, em nome de Caibar Schutel, em nome dos espíritos trabalhadores da evangelização, mas, sobretudo, Senhor, em nome de Deus, é que nós te pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje do livro A Arte Moral de Educar os Filhos. Fica conosco, Senhor, nós muito precisamos de Ti. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a Mona já colocou aí, né? Boa noite, Regina, bem-vinda. O tema de hoje é sobre o jovem espírita, atividades doutrinárias e responsabilidade moral. É um capítulo pequeno do livro, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a mocidade espírita da minha casa espírita, né? Já que a minha casa espírita tem uma mocidade espírita muito atuante, né? Então, é o capítulo F1, Jovem Espírita, atividades doutrinárias e responsabilidade moral. Está todo mundo ouvindo bem? Então, vamos começar. São 3 perguntas esse capítulo, tá? 3 perguntas feitas ao Walter, e ele vai responder, e a gente vai trabalhar, então, a resposta dele. A pergunta e a resposta, né? A primeira pergunta é: na casa espírita... Boa noite, Regina, vai com Deus. Na casa espírita, quais as tarefas mais adequadas aos jovens? Isso é uma questão que a gente sempre escuta, né? O que o jovem deve fazer, pode fazer, que a gente gosta muito do verbo poder, né? Poder lembra poder. O que a gente pode fazer? Então, a pergunta é: tarefas mais adequadas aos jovens? Irmãos nossos que estão naquela faixa de idade do corpo físico, né? Ainda estão, né, para tomar para si totalmente a reencarnação. E então Walter responde o seguinte: não resta a menor dúvida de que os jovens devem, em primeiro lugar, promover reuniões semanais de estudos da doutrina espírita, a começar pelas obras básicas de Allan Kardec. Em suas reuniões, não realizar somente estudo sistematizado,
pois isto pesaria muito no entusiasmo dos jovens, cansando-os e afugentando-os. Alternar esses estudos doutrinários com promover outras reuniões mais amenas, misturando técnicas de estudo em grupo, favorecendo um melhor e maior relacionamento afetivo entre os adolescentes. Trabalhar a música instrumental, o canto individual e coral, pequenas peças de teatro formadas de breves diálogos. Uma observação merece ser feita. As atividades artísticas na mocidade devem ser acessórias e nunca predominar sobre a aprendizagem da doutrina espírita. Realizar atividades de assistência fraterna, de forma mensal ou bimensal, onde os jovens possam dar sua real colaboração dentro da casa espírita, integrando-os com os trabalhadores mais velhos e experientes. O intercâmbio afetivo nos trabalhos do centro constitui fator relevante na preparação dos jovens para o futuro do movimento espírita. Os jovens não podem ficar isolados em suas atividades, distantes do relacionamento com os mais velhos e experientes. A separação física e afetiva entre os jovens e os mais velhos, diretores e trabalhadores, na casa espírita, denota gravíssima falha educacional daqueles que se propõem a educá-los. Então, essa é a primeira pergunta. A gente vai começar a trabalhar, então, cada parágrafo dessa resposta, que ela é riquíssima, né? O Walter começa dizendo que não há dúvida, né, que a casa espírita, estamos ali para o quê? Para estudarmos a doutrina espírita. Não só nós, adultos, mas todos nós, né, encarnados e desencarnados na casa espírita, estamos ali para estudar a doutrina espírita, para estudar o cristianismo redivivo, né, que os espíritos trouxeram para nós, como bem nos falam o Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho. Né? No prefácio do Evangelho, ele coloca aqui: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Então, né, para isso a doutrina espírita, né, foi trazida para nós, para que a gente se eduque. E o Walter começa lembrando isso, não resta dúvida, os jovens, em primeiro lugar, reuniões semanais de estudo de doutrina espírita, começando por onde? Codificação. Né? Mas não somente estudo sistematizado. Vamos lembrar essa geração atual, né? Geração, acho que é Y, né? É tudo muito rápido. Essa geração que está aí com essas ferramentas todas aí, né, de acesso, né, eles são muito rápidos. Então, tem que ter um também acompanhando, né, para não pesar no entusiasmo dos jovens. É isso que o Walter coloca aqui. Então, temos que prestar atenção como estamos possibilitando aos jovens de nossas casas espíritas, né, essas reuniões. A gente fala muito assim, a questão do cuspe-giz, né? Estudo cuspe-giz, que vai lá o instrutor, né? E fica ali na frente, e fica falando, né? E até a entonação da voz, aquela coisa assim, morna, né? Se com um adulto a gente tem dificuldade de prender a atenção, né? Imagina com o jovem, que tem uma velocidade de raciocínio, outros interesses, estão ali justamente a necessidade da evangelização para dar uma acalmada naquele vulcão que está dentro de cada um deles. Né? Então, volta e lembra isso para nós. Agora, nas reuniões dos jovens, não é para realizar somente estudo doutrinário, não, sistematizado, não. Né? Alternar com outras reuniões mais amenas. Técnicas de estudo em grupo. Existem técnicas de estudo, né, que os educadores têm para motivar os seus educandos. Trabalhos em grupo, né, fazemos rodas de estudo, colocamos o educando para apresentar alguma coisa, dividimos o conteúdo por cada grupo, para pesquisa. Então, tudo isso motiva o jovem, né, e favorece um melhor e maior relacionamento afetivo
entre os adolescentes. Mas não é verdade, se entre nós adultos o estudo em grupo aproxima, né, os companheiros, entre os jovens também. Ele lembra trabalhar, isso, Joel coloca, senão não cativa ninguém. Com certeza, né, Joel? O jovem tem os filhos, né, sabe bem o que é isso. Trabalhar a música instrumental, o canto individual e coral, pequenas peças de teatro, tudo isso no grupo, né? E agora ele lembra que essas atividades artísticas são acessórias e não predominar sobre a aprendizagem doutrinária. Assistência fraternal, de forma mensal ou bimensal, colaborando, então, dentro da casa espírita, e, a partir disso, então, a integração conosco, os trabalhadores mais velhos. Eu sei, Joel trabalha com jovens, eu sei sim, Joel, eu ia colocar isso, tá? Eu ia colocar agora. Quando eu falei da aproximação com os trabalhadores mais velhos e experientes. E o Walter fala para nós que esse intercâmbio afetivo, né, nós, os trabalhadores mais velhos, com os jovens, o que isso gera? Gera, então, um fator relevante para prepará-los para o futuro do movimento espírita, que nós vamos partir. Assim como os companheiros, né, que partiram na nossa frente para a parte espiritual, nós também vamos partir. Então, se não tivermos uma mocidade enganjada, o que será do movimento? É claro que o movimento não vai acabar, o movimento espírita, mas a gente vai atrasar um pouco o trabalho da espiritualidade. Vamos dar trabalho para a espiritualidade, né? Então, vamos incentivar aí esse intercâmbio. Os jovens, lembra o Walter para nós, não podem ficar isolados em atividades distantes do relacionamento com os mais velhos e experientes. Essa separação física e afetiva entre nós, os mais velhos, e os jovens, é falha educacional naqueles que se propõem educados, né? E eu vou trazer para vocês, se depois alguém quiser pesquisar, o site da Mocidade Espírita André Luiz, né, que é a Mocidade Espírita da minha casa espírita. Eu sou médium do CELD, né, e nós temos a Mocidade Espírita. Então, só para lembrar, né, no CELD, nós temos um departamento de ensino doutrinário. Esse departamento de ensino doutrinário é que tem sobre a sua coordenação a reunião pública, os encontros e seminários, os cursos, o CELDIN e a mocidade. Tudo isso está no departamento de ensino doutrinário. Tá? Então vamos ver, o CELDIN. O que faz o CELDIN, então? O CELDIN, que a gente chama carinhosamente, né, do CELD pequenininho, que é o CELDIN, você tem crianças de 3 a 10 anos e jovens de 11 a 18 anos. Né? Funciona numa casa, no outro quarteirão do centro, né? Os dias de reunião pública, segunda, quarta, quinta e sábado. Né? Mesmo assunto. Parábola de Jesus, segunda-feira às 7h30, né? Quarta-feira, Evangelho, quinta-feira, Leon Denis, sábado, Livro dos Espíritos. E temos também a creche, que é a evangelização dos bebês. Então, a evangelização de bebê de 0 a 2 anos, 11 meses, acontece na creche do CELD, que fica no terceiro andar do prédio principal, e de 3 anos a os 18 anos, tendo essas as duas separações, de 3 a 10 crianças e de 11 a 18 jovens, lá no CELDIM. E temos também, né, no ensino doutrinário, a Mocidade Espírita André Luiz. Tá? Então, a Mocidade Espírita... Opa, desculpe aí, tem aqui o animal, né? Quem estuda comigo na internet sabe que de vez em quando ele gosta de participar. Né? Vamos ver, então, aqui a Mocidade Espírita André Luiz. Dentro do próprio portal do CELD, né, vocês têm um link para a Mocidade Espírita, está dentro do ensino doutrinário. O que é a Mocidade Espírita, então? Né? Eles começam dizendo para nós, por que a MEAL? Por que a mocidade? Né? E o portal é feito pelos próprios jovens da MEAL. Tá? Eles têm um trabalho muito interessante, vamos trabalhar
a Mocidade Espírita da minha casa espírita, né? Renovar ideias, ideais, auxiliar a formação do jovem espírita, dando a ele subsídios e fortificando suas bases em valores morais exemplificados pelo Cristo. Maior objetivo, construção de um mundo novo. Compromisso com a casa espírita, tá? Um trabalho no bem e continuidade aos estudos sérios por aqueles que estão há muitos anos nessa tarefa. Papel da MEAL, divulgar a doutrina espírita. Coisa bonita, né? Jovem, falando para jovem, divulgando a doutrina espírita. É um grupo de estudos e trabalho. Eles se colocam assim, somos um grupo de estudo e trabalho. Estudos são sistematizados, priorizando Allan Kardec, Leon Denis e André Luiz. Então, ó, codificação espírita, patrono da casa, e André Luiz, patrono da MEAL. MEAL é Mocidade Espírita André Luiz. Para quem é a MEAL? Nós vimos, então, que a evangelização de 3 a 10, de 11 a 18. E a MEAL? Todos os jovens interessados em fazer conexão com os trabalhos da Casa Espírita. É um grupo heterogêneo, de diversas idades, possibilitando aprendizado mútuo. Olha a relação afetiva aí, olha a educação aí, trabalho aprendizado mútuo. Linguagem de jovem para jovem, mas contando com a orientação de médios experientes e principalmente no plano espiritual superior que conhecemos. Aí, onde é a MEAL? A pergunta. É importante dizer que somos espíritas, então o trabalho é feito somente dentro da casa espírita, que é na casa espírita que os jovens falam para nós que teremos auxílio e proteção para realizar essa tarefa que é servir a Jesus. Aí vamos fazer um breve histórico aqui. Tem um link, tá? Vocês procurando na página, tudo que eu estou falando tem na página. Eles começam dizendo o seguinte para nós, que a Mocidade Espírita tem há mais de 30 anos. A Mocidade Espírita tem 30 anos. A formação atual, né, vem desde novembro de 2004, quando eles fizeram uma renovação. O grupo é um grupo muito bom de se trabalhar, já fiz viagens com eles. Eu participo dos estudos da obra de Eulípio Vassanu, e fizemos uma viagem junto com a Mocidade Espírita para Sacramento, e foi fantástica a integração dos jovens conosco. Né? Eles são muito legais, muito legais. Com as dificuldades, até dificuldades mediúnicas também, tudo de jovem, mas eles têm, assim, eles gostam de ficar com os mais velhos, gostam de conversar, são educados, são extremamente concentrados na reunião pública, é muito bom. Né? Aqui eles colocam aqui o seguinte, olha só, que além, né, de divulgar a doutrina espírita de um jeito que atraísse mais o jovem, eles tinham como objetivo acolher aqueles maiores de 18 anos, vamos lembrar? Jovem vai até 18, né? Mas na mocidade, qual era o interesse deles? O objetivo, acolher esses maiores de 18 anos, em sua maioria, ficava um pouco desestimulado nessa transição da evangelização para a reunião. Acontece, gente. Acontece. Quando faz 18 anos, aí você tira o jovem dali da evangelização, daquele grupo, daquela integração, né, e bota para junto com os adultos na reunião pública. Eles têm essa dificuldade. Então, na mocidade, eles têm um grupo mais heterogêneo, né, e eles foram, então, o quê? É um debate de jovem para jovem, com isso, essa transição vai ficando mais fácil. Tá? Então, vamos continuar aqui. Já vimos o histórico, agora o que faz a MEAL? O que faz a Mocidade Espírita André Luiz? Tá? 2 tipos de reunião, né? Estudos e planejamento. Durante o ano, eles intercalam, né? Livro dos Espíritos e uma obra de André Luiz, no momento estavam estudando o Nosso Lar. Então, estudo doutrinário, Livro dos Espíritos e André Luiz. E tem os trabalhos. Então, tem as atividades, como o Walter coloca aqui para nós, né? Alternar os doutrinários com outro tipo de reunião mais amena, com música, canto, peça de teatro. Então, os jovens do Centro Espírita Leon Denis, que fazem parte da Mocidade Espírita André Luiz,
eles têm, além dos estudos, né, eles têm Fórum Espírita Jovem, semestral, no CELD. Trata de temas atuais à luz da doutrina espírita. Tem o Semiarte, divulga a doutrina através da arte, e o mais recente é a dinamização dos jovens no encontro espírita sobre o Livro dos Espíritos, que aconteceu no Carnaval. Aquele estudo que fizemos durante o Carnaval, no encontro espírita, os jovens também fizeram a dinamização para outros jovens no encontro. Né? Então, reuniões. Todo sábado, de 1 às 2h30, lá na sala 2 do CELD. A evangelização acontece no Celdinho, naquele outro prédio. Mas a mocidade se reúne na sala 2, no segundo andar do CELD, todo sábado. Tá? Agora, tem observação aqui. As reuniões da MEAL não excluem a necessidade de assistir em algum horário à evangelização para aqueles que têm até 18 anos, reunião pública de 19 dias. Então, essa transição da evangelização para a reunião pública ficou mais fácil com as tarefas da MEAL, da Mocidade Espírita André Luiz. Vamos voltar lá, né? Tá bem? Tá tudo bem então? Todo mundo acompanhando? Então já vimos o que eles fazem, né? Do Semiarte, do Fórum Espírita, né? Do encontro. Agora vamos ver as equipes. Eles trabalham em grupo. Eles têm grupos, né? Então, além da reunião da recepção, né, a MEAL realiza as reuniões das equipes, né? Foram formadas conforme a demanda. E eles participam. Boa noite, bem-vinda, Mirelle. As equipes da MEAL estão equipe das artes, tá? Estuda o livro Problema do Ser Fundador, de Leon Denis, que é a orientação da direção espiritual do CELD. Então, eles têm lá funções: promover oficinas com atividades que envolvam teatro, música, dança e poesia. Criar peças, esquetes teatrais, música, coreografia, texto e poesia possam expressar e divulgar a doutrina espírita, porque essa é a proposta. Não podemos perder de vista, né, que há os integrantes. Qual é o objetivo? Divulgação doutrinária. Então, todas as atividades das artes da Mocidade Espírita André Luiz são para expressar e divulgar a doutrina espírita. E trimestralmente, eles apresentam, na reunião da MEAL, um estudo doutrinário através dessa criação artística. Olha que coisa bonita. 2 coordenadores, não vou enunciar aqui, não. Agora tem o outro grupo, outra equipe de divulgação. O que faz essa equipe? Divulga a mocidade, a MEAL, né? No âmbito dos seus estudos e trabalhos, a doutrina espírita produzida por ela, principalmente ao público jovem do CELD e outras mocidades espíritas, porque eles visitam outras casas espíritas e outras mocidades e são visitados. Legal isso, né? Eu acho muito legal, muito legal. Né? O que eles fazem? Qual é a função, então, dessa equipe? Distribuição dos informes acerca da produção doutrinária da MEAL, controlando por meio físico e eletrônico. O portal da MEAL é com eles, tá? Manter atualizado esse portal eletrônico, controla o conteúdo, tem lá um link para deixar pergunta, deixar contato, tem tudo isso no blog, no portal deles. Né? Visitar e receber outras mocidades espíritas, como eu já falei, para trocar experiências e aprendizagens do movimento jovem espírita. Controlar a distribuição do jornal da MEAL, levar a MEAL ao conhecimento dos jovens de evangelização do céu, estruturar a divulgação interna e externa dos eventos da MEAL. Quem assiste a reunião pública pela internet do Centro Espírita Leon Denis está acostumado a ouvir o jovem, sempre quando tem os avisos, né? Os avisos que antecedem o início da reunião, sempre tem um jovem da MEAL fazendo a divulgação, né, lá da obra social, solicitando lá as doações de medicamentos. Isso é tarefa deles. Tá?
É tarefa do pessoal da divulgação. E eles fazem isso. Controlam lá, em alguns casos, vem lá a questão das bolsas, né, de Natal. Eles participam muito das atividades científicas da UNI. Algumas tarefas são executadas pelos jovens da equipe da divulgação. Tá? E tem a equipe da visita. A equipe de visita tem 2 coordenadores também. Um deles vocês conhecem, que ele costuma muito ficar na equipe que faz, quando tem encontros e seminários, ele fica lá, junto com o grupo, fazendo a interação com o pessoal que está nas nossas salas, participando dos encontros, que é o Renato. E o que eu sei? Porque eu já fiz 2 dinamizações de encontro na sala, para a internet, com ele, com o Renato. Então, a equipe da visita, objetivo integrar o jovem aos trabalhos sociais que o centro desenvolve. Então, o que eles fazem? Função: deliberar e organizar os trabalhos realizados pela MEAL na obra social Antônio de Aquino, e o grupo de jovens para acompanhar a visita aos lares, com o grupo de visitas aos lares, 2 adultos. Olha que coisa linda. Não é a questão da assistência fraterna que o Walter fala para nós aqui no livro? Que eles têm que realizar atividade, a sugestão dele, né? Realizar atividade de assistência fraterna de forma mensal ou bimensal, onde os jovens podem dar sua real colaboração dentro da casa espírita, integrando com os trabalhadores mais velhos. Então, na minha casa espírita, né, essa equipe de visita faz isso. Né? E cabe a eles também propor e liderar estudos na MEAL, baseados no Evangelho, que tragam os casos, situações encontradas nas visitas, levando todos ao desenvolvimento pela vivência evangélica. Então, a vivência deles nas visitas fraternas, eles trazem para dentro do grupo e fazem estudos doutrinários acerca das situações encontradas. Tá? Não é legal? Eu acho fantástico, gente. Eu já cheguei na casa espírita, já, né, adulta, mas eu gostaria muito de ter feito parte, né, da mocidade espírita se tivesse chegado mais, né? Então já vimos isso tudo aqui que eles fazem. Então tem aqui, quem entrar no portal a celd.org.br/MEAL/atividades vai encontrar aqui os eventos. Fórum Espírita Jovem, Semearte, Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos. Então, eles colocam aqui os objetivos do Fórum Espírita Jovem, debater temas atuais da doutrina espírita, traz recursos, dinâmica, vídeos, teatros. Aprende e não esquece, né, Joel? Muito legal. Faz com que o jovem mergulhe no tema, refletindo sobre o seu papel de espírita perante esses assuntos. Né? E tem página, não vou falar da página do Fórum Espírita Jovem, mas vocês navegando, vocês vão achar. Né? Tem um link para a página do Fórum Espírita Jovem. O Semearte, que é outra atividade, outro evento. Né? Divulgação da mensagem pacificadora do Cristo por meio da arte. E, paralelamente a isso, ajudar na moralização e sensibilização do binômio artista e espectador através dos preceitos da doutrina espírita. Passados por meio de diversas manifestações artísticas que são estabelecidas e adaptadas de acordo com a temática escolhida a cada ano. É muito lindo, gente. Os jovens, eles fazem isso tudo. Tem a orientação da espiritualidade, do plano espiritual, tem a orientação dos coordenadores lá da educação, mas eles montam aquilo tudo e são acompanhados pelos espíritos. Tá? E o Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos é um tema novo, né? Estudar temas referentes ao Livro dos Espíritos, esmiuçando suas perguntas. É um encontro junto com o dos adultos, nos 3 dias de carnaval, né? Devido a isso, olha o que está escrito na página deles. Tem a tarefa também de auxiliar na sustentação de psicosfera elevada nesses dias em que sabemos que muitas pessoas estão tomadas pelas paixões e prazeres carnais. Então, essa é a mocidade espírita de minha casa espírita. Além disso, né, a gente tem aqui, deixa eu só dizer para vocês, aqui dentro
dentro do ensino doutrinário, nós temos os cursos do centro, tá? Nós temos o Poder Jovem. O que é o Poder Jovem? O Poder Jovem é o estudo da doutrina espírita para jovens. Dentro do organograma dos cursos do Centro Espírita Leon Denis, nós temos o Poder Jovem, que é codificação espírita para jovens. São os próprios jovens que fazem o estudo doutrinário espírita para outros jovens. Então, além de tudo aquilo que a gente já começou aqui, que a Mocidade Espírita André Luiz faz, né? Tem lá a coordenação geral, atualmente a presidência da Mocidade Espírita é uma jovem, tá? Uma jovem, né? Era um companheiro, mas agora ele está nas atividades da divulgação, né? De vez em quando vocês escutam o companheiro falar. Ele participa, junto com o Paulo Nagai, da divulgação doutrinária, que é o antigo presidente, né? Sabe? Saulo. Todo mundo conhece o Saulo, já viu o Saulo falar. Agora é uma jovem. E temos, então, o estudo, além das equipes, além da divulgação, dos eventos, né, das artes, além dos fóruns, além do encontro, além do Semearte, nós temos agora o Poder Jovem. Codificação escrita para jovem, de jovem para jovem. Viu? Então, dá para fazer. Se alguém aqui, né, tem interesse, né, de participar mais dentro da Mocidade Espírita das suas casas espíritas, ou conhecer mais um pouco sobre a Mocidade Espírita André Luiz, do Centro Espírita Leon Denis, é só entrar lá no portal, no celd.org.br, vai encontrar lá a Mocidade Espírita André Luiz. Dentro desse livro do Mocidade Espírita André Luiz, tem lá o Fale Conosco. Tá? Tem o Fale Conosco, tem os comentários. Então, contato, está aqui. É o primeiro link. E-mail de contato, mealcontato@yahoo.com.br, tá? Então, está aqui. É só deixar lá o contato, que quiser conversar, se quiser tirar dúvida, quiser, de repente, visitar, né? Quem for mais perto aqui da nossa região do Rio de Janeiro. Mas quem quiser estabelecer um contato, só entrar em contato, que os jovens são ótimos. Nós temos na nossa equipe lá, trabalhando no nosso estúdio, temos 2 jovens da Mocidade Espírita André Luiz. Tá? Um é o Nilbert, eu nunca acerto falar a pronúncia do nome dele, ele vai ouvir isso na gravação. Né? E o outro é o Gabriel, não é o Gabriel, é o Bernardo. Bernardo e o Nilbert. Tá? Os 2 jovens trabalham conosco, são da Mocidade Espírita André Luiz. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário sobre a mocidade, sobre o trabalho da juventude? Aproveita que a gente vai andar agora para a pergunta número 2, que o tempo não para. O relógio é implacável. Joel, Oxford, Cleo, Regina, Mirek, alguém quer fazer algum comentário? Mana? Não? Joel, vou mandar então? Pergunta 2, feita ao Walter. Tá? Essa pergunta 2 é publicada no boletim da divulgação da Aliança Municipal Espírita de Sete Lagoas, Minas Gerais. Deve-se limitar uma idade máxima para frequentar as reuniões da mocidade? Como lidar com os mais velhos que insistem em nela permanecer? Tá? O Walter responde. Ó. Segundo estamos cientes, hoje as mocidades podem ser divididas em 3 ciclos. Juventude 1, de 13 a 15, Juventude 2, de 16 a 17, Juventude 3, de 18 a 25. Os jovens avançados na idade que insistem em ficar não estão errados. Eles querem continuar participando. Foi o que vimos que aconteceu até na nossa casa espírita, né?
O de que precisamos nas casas espíritas é, na verdade, promover outros coordenadores para os grupos de jovens, dividindo-os em pequenos grupos, obedecendo aos ciclos de idade e tendo coordenadores que amem realmente os jovens e sejam por eles amados. Esta tarefa educacional não é fácil. O grupo de jovens é muito inconstante e flutuante. Varia muito o seu número de participantes de um ano para outro. Hoje, o grupo de jovens pode ter um bom número de elementos, ser muito alegre e ativo. Daqui a pouco tempo, o mesmo grupo passa a contar com poucos elementos, chegando a desanimar os que ficaram. Esta variação, vai com Deus, Joel. Esta variação, com o passar do tempo, existe em quase todos os grupos de jovens devido à rotatividade de seus frequentadores. Precisamos entender essas variações que ocorrem nos grupos de jovens, amando sempre e fazendo sempre o melhor por eles. Vimos aqui, coloquei para vocês, que essas equipes formadas dentro do próprio grupo de jovens faz com que os jovens faz com que os jovens participem das tarefas, e isso é uma maneira de motivá-los. Então, esse ciclo aqui de desânimo, de desistência, fica menor, porque eles são responsáveis por atividades. Eles, né, os mais velhos, os mais engajados, os mais atuantes, eles mesmos coordenam equipes de jovens, lideram a equipe de jovens, e isso os estimula. Então, formar novos grupos, né? Então, é uma motivação para aqueles mais jovens que ali estão, sendo coordenados pelos mais velhos. Então, quando os mais velhos passarem por essa fase de transição e forem para o grupo dos adultos, outros jovens vão assumir esse papel. Isso é a maneira de motivá-los, porque os mais jovens estão ali participando e podem, no futuro, né, também ser líderes daquelas equipes. Pergunta número 3. A pergunta que fazem ao Walter também, que é uma entrevista publicada no Boletim de Divulgação da Aliança Municipal Espírita de Sete Lagoas, né? Periódicos número 14 e 15 do ano de 2021. Pergunta: ainda encontramos dirigentes de casas espíritas que deixam as mocidades em segundo plano, fazendo com que elas sejam grupos à parte dentro do centro. Diante disso, como agir para integrá-las às demais atividades? Eu só quero lembrar a vocês o seguinte, né? Essa integração, não só da participação dos jovens, no estudo de doutrina espírita de jovem para jovem, do SEMEARTE, do Fórum Espírita Jovem, do encontro do Livro dos Espíritos para o jovem, nós temos também uma tarefa muito importante que acontece dentro da divulgação doutrinária, tá? Nós vimos aqui que a mocidade está dentro do ensino doutrinário, né? Mas a gente tem aqui, né, que dentro do próprio ensino doutrinário, na reunião pública, na minha casa espírita, os jovens têm participação efetiva no comentário que é feito para a sustentação dos passos. Não são em todos os horários, porque, vamos lembrar, eles estudam, né? Então, reunião pública em horário de estudo, os jovens estão lá nos seus cursos, nos seus colégios, nas faculdades, enfim. Eles estão estudando, têm lá as suas tarefas. Mas nós temos, podemos dizer, efetivamente, reunião pública da tarde à noite, no dia de sábado, né? Jovem fazendo o comentário da sustentação do passe, comentando o Evangelho para sustentar o passe. E já ouvimos também, né, palestras efetuadas por adultos jovens egressos da Mocidade Espírita, né? Não só o Saulo, mas o Vitinho também, estamos sempre assistindo os jovens na nossa casa espírita, participando, né, de reunião pública.
E dentro da divulgação doutrinária, junto com o Paulo Nagai, temos vários jovens. Temos o próprio Saulo, temos o Fernando, que vocês conhecem aqui de encontro, né? Encontro Fernando trabalha também. E dentro da divulgação doutrinária temos várias coordenações, né? Temos a multimídia, temos a livraria, temos a gráfica, temos adultos jovens, né? Agora com a questão de livros, enfim. A integração do adulto e do jovem no Centro Espírita Leão Denis está acontecendo, né? Não é de agora, mas agora a gente está vendo, estamos assistindo um interesse, né, mútuo. Gosto muito de trabalhar com eles. Item 3. Então, como é que fica essa resposta do Walter para essa dificuldade dos dirigentes, né, integrar, então, com as demais atividades? A resposta do Walter. Certos dirigentes apreciam mais administrar reuniões doutrinárias e resolver todos os problemas da instituição, mas ainda são incompetentes na intimidade de si mesmos para atuarem como educadores de alma. E não é fácil não, meus irmãos. Educador de alma não é fácil não, né? As medidas que faltam para um bom relacionamento com os jovens não serão nem administrativas, nem de regulamentos disciplinatórios. Em verdade, as medidas que faltam em boa parte da direção da casa espírita são todas de ordem moral e afetiva, ou seja, tá? De alma e coração, iluminadas e inspiradas no Evangelho de Jesus Cristo. Então, essas medidas, né, de ordem moral são da alma e afetiva do coração. Não bastam apenas as atividades doutrinárias espíritas, as promoções artísticas e os eventos confraternizativos. Amar os jovens não só com palavras e comunicação superficial, mas compreendendo e aceitando, tolerando e convivendo, orientando sem exigência, estimulando sem desânimo, amando sem aprisionar, promovendo suas atividades com respeito, ensinando-os a usar a liberdade com disciplina, desenvolvendo seus talentos intelectivos e os recursos preciosos dos sentimentos na prática do bem e do amor ao próximo. É muito difícil. Eu, né, confesso a vocês, né, fazer isso aqui é difícil. Vamos trazer para nossos lares. Não é difícil fazer isso com jovens? Não amar, né, compreender, aceitar, tolerar, conviver, orientar sem exigência, estimular sem desânimo, amar sem aprisionar, promover as atividades com respeito, ensinar a usar a liberdade com disciplina, desenvolver seus talentos, recursos preciosos, os sentimentos na prática do bem e do amor ao próximo. Mas essa é a tarefa nossa, nós que somos divulgadores, estamos, né, querendo ser evangelizadores de almas. Então, precisamos trabalhar em nós os recursos afetivos para um bom relacionamento com os nossos irmãos que estão em corpos jovens. Não só para dentro dos lares, mas para dentro também da casa espírita. Temos que trabalhar isso, desenvolver o afeto. Então, ó, o que Walter fala para nós aqui? O dirigente espírita que realmente agrada a Jesus é aquele que assiste com amor a alma e o coração das criaturas, mais do que em administrar prédios de manutenções, atividades e reuniões. Na verdade, o que eu penso é que é mais fácil, né, para nós, espíritos ainda tão imperfeitos, administrar isso aí, prédio, manutenção, reunião, do que gerenciar o afeto, dividir com os nossos irmãos o nosso sentimento, o nosso amor embrionário. Né? É difícil. Vou dizer a vocês, é difícil. Porém, a gente sabe que no ambiente da casa espírita, que é um ambiente preparado pela espiritualidade superior, para que tudo isso aconteça, para que esse trabalho, né,
desenvolva, porque a mocidade, o jovem, a infância, a juventude, são o quê? O movimento espírita de amanhã. A gente não pode perder isso de vista. Né? A gente tem que trabalhar o afeto para dentro de nós mesmos, para que no relacionamento com os jovens a gente, sabe, consiga, como o Walter coloca aqui, ó, tolerando e convivendo. Tolerando e convivendo. Já é um primeiro passo. É um primeiro passo. Estimulá-los, incentivá-los. Quem é que não gosta de ser estimulado? Quando eu vejo um jovem lá, fazendo lá a sua... Primeira vez que eu vi um jovem fazer uma palestra, né? Quando a palestra acabou, estava uma fila de evangelizadores para abraçá-lo. Os companheiros que estiveram com eles desde a infância, desde o Celdinho, desde que ele começou na Casa Espírita, que ele é de família espírita, evangelizadores, todos babando o jovem que tinha feito a palestra. Uma gracinha. Não é um estímulo? Claro que é. Claro que é. Então, foram lá dizer a ele, abraçá-lo, estimulá-lo, para que ele continue. Isso é bom. E esse estímulo, né, que faz com que desenvolva esses talentos. São talentos intelectuais. Né? E a gente precisa desse estímulo. Então, lidar com os jovens. Nós, na Casa Espírita, nós temos os jovens conosco. O que será da Casa Espírita que não tem mocidade? Hein? Será da Casa Espírita que não tem jovem, não tem continuidade? Quem vai dar continuidade ao trabalho? Vai acabar a Casa Espírita. É menos um ponto de luz. Então, temos que estimulá-los, sim. Tem que levar quem tem filho, leva para a evangelização, estimula, leva a criança para a evangelização. Bota a semente, fala de Jesus, bota a criança no evangelho no lar. Eu nunca me esqueci de uma frase que eu ouvi, alguém foi perguntar, eu me lembro se eu li isso na Sombra do Abacateiro, aquele livro que fala das conversas lá de Chico, lá na Sombra do Abacateiro, ou se foi alguém que comentou isso numa reunião pública, que teve um pai que disse ao Chico que tinha dificuldade de manter as crianças na mesa na hora do evangelho no lar, que era só se começar o evangelho que elas queriam comer biscoito. E o Chico falou, bota o pote de biscoito na mesa. Ué, se é por causa do biscoito, bota o pote de biscoito na mesa, porque enquanto elas estão ali, estão ouvindo o evangelho. Estão ouvindo a palavra de Jesus, estão participando da reunião da família. Então, começa assim. Então, começa levando, convida as preces, bota a criança para fazer o evangelho lá, deixa a criança escolher o tema do dia. Quer fazer a prece? Deixa fazer a prece, deixa abrir o coração, porque isso faz o quê? Isso vai estimulá-los, vai desenvolver os talentos intelectivos e recursos preciosos dos sentimentos na prática do bem e do amor ao próximo. Isso é necessário. A mocidade espírita, a gente tem que trabalhar junto, tem que estimular, tem que conviver, faz parte do futuro dos nossas casas espíritas. Então, ó, alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão tão quietinhos, tem hora que eu penso que vocês não estão me ouvindo. Concluímos o estudo. Ninguém quer falar nada? Ah, a Mana está aí. Eu sei que Mana não estivesse ouvindo por causa da gravação. Joel teve que sair, o pessoal depois escuta, né? Agora já aprenderam que pode escutar depois, né? Mas aí se editar, tira algumas coisas, esses espaços, o latido do Fredinho, né, Mana? Mana já conhece o latido do Fredinho, quando ele quer chamar a atenção. O companheiro, como fala o Mário. Então, meus irmãos, ó, gostei muito do tema, gostei, né? Até porque eu tive essa experiência de viajar muito junto com a mocidade, né? Eles foram no ônibus, eles foram comemorando o aniversário, um trecho enorme da estrada, foi muito legal, enfeitaram o ônibus todo com bola, porque era aniversário de alguém, uma alegria só, eles têm muita energia, e essa energia é bom trabalhar isso na casa espírita, porque a gente sabe que os apelos do mundo são muito fortes, né? E os jovens espíritas têm muito fluido, então vamos fixá-los na casa espírita, vamos conversar com eles, vamos ouvi-los,
atendimento fraterno presencial na casa espírita. De vez em quando eu atendo jovem, não são jovem da mocidade, não. Jovem que chega na casa, que eu direciono para a mocidade, né, que vem com, né, toda aquela problemática da própria idade mesmo, as dúvidas acerca de estudo, acerca de relacionamento afetivo, da família, de tudo. Igualzinho a gente, não tem diferença nenhuma, né? Então, na casa espírita, tendo um bom direcionamento da mocidade, um grupo com afeto sólido, eles são muito unidos, se ajudam, eles estão sempre juntos. E isso é muito importante. E essas atividades aí dessas equipes, então, eles estão sempre com alguma tarefa, estão sempre estudando, o Poder Jovem foi formatado todo por eles, com o adulto, claro que sim, né? Com orientação, com toda a orientação também da espiritualidade. O trabalho é lindo, é muito bonito. Então, ó, vamos fazer a nossa prece para encerrar, Mana? Você faz o relatório, Maninha? Ok? Eu vou fazer a prece. Graças a Deus. Não, tudo ótimo. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Graças a Deus. Senhor Jesus, amigos espirituais, querido Caibar Schutel, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo, pelo encontro fraterno, por tudo que recebemos, Senhor, dos espíritos amigos, trabalhadores desta sala, pela facilitação, pelo amparo, pela sustentação, Senhor, na tarefa da noite. E te pedimos, Senhor, continua conosco, abençoa os nossos irmãos presentes, encarnados e desencarnados, ajuda-nos, Senhor, na fixação do estudo, abençoa, Senhor, o momento que iremos chegar do repouso dos corpos físicos, que nós precisamos, Senhor, nós, espíritos imortais, necessitamos de dar continuidade aos nossos estudos, necessitamos de estar em contato mais efetivo, mais lúcido com os nossos benfeitores espirituais, que nos sustentam, que nos amparam e que nos ensinam, Senhor, em teu nome, a maneira, Senhor, melhor, segundo, Senhor, a tua doutrina, segundo o cristianismo, de como caminharmos, Senhor, para a frente e para o alto. Não queremos mais, Senhor, sucumbir ao assédio da sombra, e por isso te pedimos, Senhor, ajuda-nos na caminhada, não nos deixe, Senhor, não nos deixe. Nós muito precisamos de ti. Sustenta e ampara as tarefas do nosso grupo, no Espiritismo.net, sustenta e ampara a todos os trabalhadores do bem da luz, trabalhadores da casa espírita, da causa espírita, encarnados e desencarnados. Que seja assim, Jesus, em teu nome, que seja em nome dos espíritos amigos, que seja em nome dos nossos benfeitores espirituais, mas que seja, Senhor, sobretudo em nome de Deus, é que nós te pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo de Pedagogia Espírita da Noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.